Olá, amados, a paz de Yahushua. Então, dando aqui continuidade, né, ao nosso estudo, né? Vamos aqui. Eu parei, né, dei uma paradinha, porque já estava passando o tempo, né? Então, opa, peraí. Deixa eu botar mais pra cá, assim. Então, amados, eu parei aqui, né? Porque eu já estava passando muito tempo, né? Então, ó, se Yahushua não é Deus, ele teria dito às pessoas para não ser adorado, assim como fez o anjo em Apocalipse. Há muitos outros versículos e passagens das Escrituras que atestam a favor da divindade de Yahushua. Mentira. Então, vamos ver aqui, né? Mateus 4. Vou botar aqui Mateus 4. Tá? Vamos botar aqui 4, né? Acho que é 4 que tá aqui. Cadê? Mateus 4. Tá? Vamos botar aqui do 1 ao 10. Deixa eu ver como é que tá aqui. Veja bem. Que aqui vai falar da tentação de Yahushua. O que ele falou para Terron, que é o Satanás, que na Bíblia é escrito como Satanás. Então, o espírito de Yahu levou o Yahushua ao deserto para ser tentado por Terron. Tá? Então, você vê que o espírito levou. Se Yahushua fosse Yahu, se ele fosse o espírito, não estaria escrito isso. Estaria simplesmente dizendo, então, o espírito foi tentado. Não é isso que está dizendo. Está dizendo, o espírito de Yahu levou Yahushua ao deserto para ser tentado por Terron. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Yahushua estava com fome. Então, o Terron chegou perto dele e disse, veja, se você é o filho de Yahu, mande que estas pedras virem pão. Terron tentou botar dúvida em Yahushua. Se você é o filho de Yahu, ele não disse se você é Yahu, se você é Deus. Porque vocês sabem, vocês vejam que até Terron sabe que Yahushua não é Deus, ele é filho de Yahu. Tá? Então ele falou, se você é o filho de Yahu, mande que essas pedras virem pão. E Yahushua respondeu, as escrituras afirmam, o ser humano, aqui está as escrituras, afirmam, então, está escrito, aqui está sagradas, mas, né, está escrito, aqui, ó. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Yahu diz. Ou seja, mas de toda a palavra que procede da boca de Yahu. Vamos nessa aqui, tá, amados? Da boca de Yahu, ok? Ele está falando da boca de Yahu, ou seja, de quem? Do Pai. Então o diabo levou Yahushua à cidade, ou seja, Terron, levou Yahushua à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Yahu, de novo ele disse, o filho de Yahu. Ele não disse, você é Deus. Ele disse, se você é o filho de Yahu, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Yahushua respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Se ele fosse Deus, ele iria falar, não me ponha à prova, porque eu sou Deus. Não é isso que está escrito. Olha aqui, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Terron ainda levou Yahushua a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Yahushua lhe ordenou, vá embora, Terron, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então vocês vejam bem. Preste culto, aqui está sirva, mas aqui é preste culto, ou seja, no entendimento. Preste culto somente a Ele. Se Ele fosse Deus, Ele iria falar, adore somente a mim, porque eu sou Deus. Não é isso que Yahushua disse, olha, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então vocês vejam bem. E tem outra passagem aqui que eu quero mostrar para vocês, o seguinte, olha, eu não aceito a adoração de homem. Bíblia.
Vamos ver? Cadê? Poxa. Jesus disse que não aceita adoração de homens. Vamos botar assim. Jesus disse que não aceita adoração de homens. Vamos lá. Versículos bíblicos. Jesus disse: eu não aceito adoração de homens. Deixa eu ver aqui, versículos bíblicos, adoração. Adoração. É porque tem um versículo que ele fala, eu não aceito eu não aceito louvores de homens. Deixa eu botar aqui. Não, peraí. Eu não aceito louvores de homens. Bíblia. Vamos ver. Onde está escrito isso? Aqui, ó. João 12, 43. Aqui, ó. João 12, 43. Vamos ver. João 12, 43. Cadê? Olha. Peraí que eu tô procurando aqui, amados, pra gente entender aqui, ó. Peraí. Vamos ler daqui pra gente entender, tá certo, amados? Veja bem, Pai, glorifica o teu nome. Aqui é Yahushua falando. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Veja, se ele fosse o Pai, ele não iria falar isso. Ele iria falar, eu glorifico o meu nome. Não é isso. O filho disse, Pai, e a Yahushua disse, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei. Né, que ele já glorificou o nome dele. E eu glorificarei novamente. Veja, a multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. E a Yahushua disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Veja, a voz de quem? De Arro. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando for levantado da terra, ou seja, quando for ressuscitado, né? Entende? Então, ele foi ressuscitado por quem? Pelo Pai, porque o Pai ressuscitou o Filho. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou, a lei nos ensina que o Yahushua permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Veja que Yahushua, ele nunca se falou que ele é Deus. Ele fala o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Aqui a multidão falou. Que multidão é essa? Com certeza foram os líderes religiosos. Disse-lhes então Yahushua, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Está falando de quem? Dele mesmo. O próprio Yahushua está falando dele mesmo. Que a luz que é ele próprio estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz.
Veja, está falando de quem? Dele? Terminado de falar, Yahusha saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Yahusha fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Veja bem, Isaías disse isso porque viu a glória de Yahusha e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus, ou seja, líderes religiosos, creram nele. Veja, muitos líderes religiosos creram nele, vocês vejam bem. Mas, por causa dos fariseus, ou seja, quais são os fariseus? Os outros líderes que são da religião, não confessavam a sua fé, ou seja, os líderes não confessavam a fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Yahweh. Veja bem, eles creram em Yahusha, mas eles continuaram na sinagoga por medo de serem expulsos, porque preferiram a aprovação dos homens. A aprovação de quem? Da religião, do sistema religioso, dos líderes religiosos, do que a aprovação de Yahweh. Então Yahusha disse em voz alta: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Veja, ele não está falando quem crê em mim, crê que eu sou Deus. Ele não diz isso, veja bem. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou o quê? Ou seja, quem crê em Yahusha, crê também no Pai que enviou o Filho. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Veja, está falando de dois. Quem me vê, quem vê quem? Quem vê Yahusha, ele está falando dele. Quem me vê, Yahusha, vê aquele que me enviou. Quem enviou Yahusha, o Pai, Yahweh. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas, não permaneça nas trevas. Se alguém ouve minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ao juiz, para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi, o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Vocês vejam que ele em nenhum momento está falando que ele é o Pai. João, isso aqui que eu não estou entendendo, João 12:43. Ah, tá. Vamos ver aqui. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Vamos ver o que está escrito aqui em Gálatas 1:10. Porque tem versículos dele falando que ele não aceita a glória de homens. Vamos lá, Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Yahweh? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homem, não seria servo de Yahusha. Tá certo? Aqui é Paulo falando, tá? Mas só que Yahusha também fala isso. Que ele não aceita a glória de homens. Tá? Oh meu pai, pois amaram mais a honra dos homens, tá? Eu não aceito aqui, ó. Aqui, ó. Eu não aceito honra que procede dos homens. Vamos ver. Então, Yahusha aceitou, exclamou, cadê? Quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Tá, mas tem um versículo que ele diz isso, amados, que ele não aceita. Tanto que aqui tá, ó. Eu não aceito honra que procede dos homens. Só que não é isso, ele fala que ele não aceita louvores de homens. Só que eu não sei onde está escrito. Segundo Coríntios, vamos ver esse aqui.
10, 18. Vamos ver. Tá, mas em todo caso, amados, tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar por aqui mesmo, porque... Mas tem sim, e a Ruxa falando, eu não aceito louvores de homens, tá? Tá, então vamos... Mas tem sim, tem. Se alguém achar, amados... Deixa eu ver aqui uma coisa que disse Jesus. Eu não aceito louvores de homens. Vamos ver se está escrito. Não tá, não sei. Não sei mais onde está, mas eu já li isso na Bíblia, tá, amados? Se alguém souber, por favor, coloque nos comentários, tá? Se alguém souber onde está escrito. Então vamos aqui continuar. A razão mais importante para Jesus ser Deus, né, é que ele não... Não, peraí. A razão mais importante para Yahushua ser Yahweh, mas que não... Ele está falando aqui, vamos botar aqui para Jesus ser Deus, porque esse aqui é Jesus mesmo, não é Yahushua, tá? É que ele não fosse, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro. Gente, que é isso? Que é isso? Olha que absurdo. 1 João 2,2. Vamos ver. 1 João 2,2. Gente, que é isso? Que absurdo. 1 João 2,2. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, e Yahushua, o justo. Veja, temos um intercessor junto ao Pai. Então, o intercessor está junto do Pai. Quem é um intercessor? Yahushua, o justo, está falando do Pai e do Filho. Está falando do Pai que é um, o Filho é outro. Veja bem. Meus filhinhos, escrevam-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Yahushua, o justo, ele, Yahushua, é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos e obedecemos seus mandamentos. Vocês vejam bem, aqui está falando do Pai e do Filho. Gente, isso aqui, o que essa pessoa está falando aqui, se ele não fosse Deus, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena dos pecados do mundo inteiro. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele foi Deus. Então, se ele foi Deus, e Yahushua é Deus, é que a morte dele não seria suficiente. Por quê? Porque ele não teria pecado, porque ele é Deus. Vocês vejam bem. E sendo que não, ele foi tentado e nunca pecou. Ele foi tentado porque ele era homem. E ele, como homem, foi tentado. Mas ele nunca pecou. Então, aqui ele está dizendo, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro? Porque ele foi Deus? Se ele não fosse Deus? Olha, amados, isso que essa pessoa está falando aqui, ele está negando o sacrifício de Yahushua. Porque se ele fosse Deus, é que seria o contrário. Se ele fosse Deus, a morte dele não teria sido suficiente para pagar a pena dos pecados. Por quê? Porque Yahu, ele é puro, ele nunca pecou. Tá certo? E Yahushua também nunca pecou, mas ele foi tentado. Mas Yahu, ele nunca foi tentado. Ele não é tentado. Vocês vejam bem a heresia que essa pessoa está fazendo aqui.
A razão mais importante para Jesus ser Deus é que, se ele não fosse Deus, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro. A morte dele foi suficiente. Ele é homem, não foi Deus, não é Deus, ele é filho de Yahweh. E a morte dele foi suficiente, por quê? Porque ele foi obediente, e obediente até a morte. E ele não cedeu à tentação, mas ele foi tentado. Então vocês vejam bem. Somente Deus poderia pagar preço tão infinito. Gente, a Escritura diz que Yahushua, o Filho, pagou o preço. Como a gente viu naquela outra passagem, que o Pai pagou, né, que Yahweh, ele pagou com o preço do sangue do Filho. Vocês vejam bem, tá? Somente Deus poderia carregar os pecados do mundo. Gente, que absurdo. 2 Coríntios 5, 21. Gente, eu tô chocada com isso. 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler. Que absurdo. Ai, ai. 2 Coríntios 5, 21. 5, 21. 21. Veja bem. Portanto, vamos no 20. Somos embaixadores de Yahushua, como se Yahweh estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Tá? Por amor a Yahushua, lhe suplicamos, reconcilie-se com Yahweh. Por amor a Yahushua, que é o Filho, lhe suplicamos, reconcilie-se com Yahweh. Reconcilie-se como? No Espírito. Yahweh tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Yahweh. Veja o que está dizendo aqui. Olha só a contradição dessa pessoa aqui. Somente Deus poderia pagar preço tão infinito. Somente Deus poderia carregar os pecados do mundo. 2 Coríntios 5, 21. Vamos por parte, gente. Vamos por parte. Veja bem. Somente Deus poderia pagar o pecado do mundo. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que está dizendo aqui em 2 Coríntios 5, 21. Yahweh tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Yahweh tornou o pecado por nós aquele quem? Yahushua. Não é ele que se tornou pecado. Não é ele, porque ele é puro, ele é separado, ele é verdade, ele é espírito. Ele não se tornou pecado. Yahweh tornou pecado por nós aquele que em Yahushua, homem, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Yahweh. Para que nele quem? Yahushua, nos tornássemos justiça de Yahweh. Vocês vejam bem. Está dizendo que Yahweh tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Tornou pecado e Yahushua que não tinha pecado. É isso que está dizendo o texto. E aqui, nesse site aqui, terrônico, satânico, ele está dizendo que somente Deus poderia carregar os pecados do mundo. Vocês vejam bem. Morrer e ressuscitar, provando a sua vitória sobre o pecado e a morte. Veja, morrer e ressuscitar. Deus morreu e ressuscitou, amados. Versículos de ressurreição, vamos ver? Versículos bíblicos de ressurreição. De ressurreição. 18 versículos bíblicos sobre a ressurreição. Vamos lá, vamos ler. Disse-lhe Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Veja, eu sou a ressurreição, ou seja, ele é a ressurreição porque ele, o Pai ressuscitou ele. Então, por isso que ele é a ressurreição, porque o Pai ressuscitou ele. Assim como o Pai nos ressuscita no entendimento. É o Pai que nos ressuscita no entendimento. Veja bem. Disse-lhe Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso?
Porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Yahushua o Nazareno, que foi sacrificado, já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Quem ressuscitou Yahushua? Yahu. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja sacrificado, e ao terceiro dia ressuscite. Porque se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também ao que em Yahushua dorme, Yahu os tornará a trazer com ele. Vocês vejam bem, Yahu que ressuscita, veja bem. Porque se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, quem ressuscitou Yahushua? Yahu. Assim também aos que em Yahushua dormem, Yahu os tornará a trazer com ele. Certo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Yahushua dentre os mortos. Veja, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Yahushua, que foi sacrificado, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito, 20 vezes o lugar onde o Senhor jazia. Porque o amor de Yahushua nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Yahushua morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele sacrificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eis que vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, veja bem, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoute, e o sacrifiquem, ao terceiro dia ressuscitará. Veja, aqui Yahushua está falando, ele mesmo está falando dele, que quem queria se entrega aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, aos líderes religiosos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou-se a trazer dos mortos nosso Senhor Yahushua, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoa em toda boa obra para fazeres a sua vontade, operando em nós perante ele é agradável por Yahushua, a qual seja a glória para todos sempre. Amém? Tá. Deixa eu ver aqui. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, o que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Que também, como verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas na indagação de uma boa consciência para com Yahu pela ressurreição de Yahushua. Bem-aventurado e santo aquele que tem na parte da primeira ressurreição. Tá. Veja bem, aqui tá falando aqui, ó. Vamos ver aqui, amados. Eu vou dar uma pausa nessa parte e vou procurar aqui, ó, versículos bíblicos. Deus ressuscitou o Filho. Ó, Deus ressuscitou Jesus, tá? E aí a gente vai dar, vamos lá. Vamos ver aqui. Jesus ressuscitou. A gente vai ler esses aqui, tá, amados? Porque, olha, a gente vai ler esse aqui que a gente vai ver que Yahushua, ele não se ressuscitou. Yahu ressuscitou Yahushua, tá certo?
Então, amados, vou dar essa pausa, vou continuar, tá certo? Para não ficar muito longo o vídeo. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade e se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações. Que a Ruth carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.